Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Ele partiu vitorioso. E aqui possui um dualismo bem explícito. Parte vitorioso, já é vencedor. A vitória já está conquistada desde o começo, na eternidade. Mas ao mesmo tempo ele parte para vencer, para realizar, para concluir essa vitória, torná-la evidente a todos, inclusive principados e potestades. A ideia do Cristo vencedor perspassa todo esse livro, do início até o fim. Capítulo 17, versículo 14 diz: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse é o cavalo branco. E finalmente nós podemos encontrar essa mesma descrição numa passagem paralela que está lá em Apocalipse 19:11. Os irmãos podem abrir comigo. Eu acho fantástico. Vi o céu aberto, e eis um cavalo. Que cavalo? Branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É Jesus. É Jesus o cavalo que julga, o cavaleiro que julga. Ele tem na sua cabeça, diz em Apocalipse 19:12, ele tem diademas na sua cabeça. O texto aqui nos diz que ele é vencedor, seus olhos são chama de fogo, ele está controlando. E nós aqui estamos permitindo que o próprio livro explique o seu simbolismo. Torna-se evidente que este cavaleiro é a palavra de Deus. O cavaleiro branco que é lançado no mundo, o primeiro a agir, o primeiro a sair, é portador da vida e da aliança. Essa seria a primeira força a agir na história. A palavra de Deus sempre falou, e foi por meio dessa palavra que as coisas começaram a surgir. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Quando o caos no início existia, esse primeiro cavalo recebeu a ordem, e a palavra se estabeleceu. Pela palavra todas as coisas foram criadas. É através da palavra que Deus constitui reis e desfaz impérios. Ele sai vencendo, sai para vencer. O Cordeiro é descrito como vencedor. Ele é vencedor. E aqui nesse texto, no primeiro cavalo, não tem guerra, não tem conflito. O Cordeiro é vencedor desde a eternidade. Mas a sua vitória é revelada no curso da história humana. Sua vitória se deu na cruz, no meio da história de um povo, dentro de um contexto político, geográfico, dentro de uma cultura, dentro de um tempo específico. A vitória da cruz se revela na história dos homens. O cavalo branco é a palavra de Deus, portador da aliança. É a palavra de Deus que age e continua a agir no curso da história. Depois desse cavalo surgem outros três agora, representando aspectos combinados, mas diferentes. Potências imateriais, abstratas, mas agindo no nível material e provocando catástrofes e flagelos. Vamos ao segundo cavalo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Presta atenção que já não tem a mesma empolgação e a mesma força que tem quando o cavalo branco vem. Porque quando esse ser vivente chama a palavra, ele chama com voz de trovão. Quando ele chama o cavalo branco, no capítulo do versículo 3, quando ele abre o selo, ele diz: vem. Ele diz: vem, mas não tem a mesma empolgação. Mas tem que vir. Esses são movimentos da história. Qual é o cavalo que aparece aqui agora? Cavalo vermelho. Olha que não é muito difícil a gente entender o que esse cavalo vermelho é. Porque foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Símbolo natural, e você não tem dificuldade de entender isso aí. Símbolo natural da guerra. É espada. Nós vemos aqui agora a força de um segundo cavalo, porque o segundo selo revela que a história da humanidade sempre foi e sempre será marcada pela violência e pela guerra. Forças interagindo. O cavalo branco, e no meio da força de Deus, surge aqui agora essa força imaterial e abstrata que é o cavalo vermelho. É uma potência
espiritual, escondida no coração da história e é marcada pela espada. Esse poder é simbolizado aqui pelo cavalo vermelho, um poder secreto e material que age e determina a história. Quando você vai estudar na sua escola, quando vocês estudaram, e vocês estão estudando hoje, o que a gente estuda na história da humanidade? Vocês pararam para pensar? Guerras. É a outra força da história. Você estuda guerras. A gente pode falar de guerra do Paraguai, Peloponnese, pode falar de guerra aqui, guerra acolá, guerra da Arábia, guerra dos 6 dias, guerra dos judeus árabes. Você fica estudando isso a vida inteira. Você pega o livro de história do Brasil, você vai ler o quê? Guerras, tomada de poder, luta de poder, não sei o quê, né? Guerra. Essa é a segunda força que age na história, e é o cavalo que se move no meio da história. E essas guerras mudam a geopolítica do mundo, fazem surgir e desaparecer nações e povos. A Bíblia fala muito de filisteus, fala muito dos edomitas. Você está ouvindo falar dos edomitas, dos filisteus? Surgem outros povos. As guerras escravizam, submetem povos inteiros a um absoluto e mortal silêncio. Nos dias de João existia a Pax Romana, que era, na verdade, uma paz de cemitério. Quem se opunha à paz romana estava morto. Quando os cristãos resolveram dizer, quando eles declaravam Quisa Esquírios, esse era o cumprimento para bajular os imperadores romanos, César é Senhor, os cristãos se rebelaram e disseram, e esses Esquírios, morte, tem um outro rei chegando, esse povo está conspirando. Mas os cristãos sabiam, e esses Esquírios, na verdade, Jesus é o rei, não César. Mas essas guerras, meus queridos irmãos, e a Bíblia fala que na etiologia delas está a ganância humana. Tiago capítulo 4, versículo 1. Ao surgir um conflito armado, por detrás existem razões humanas, razões econômicas, razões políticas, lutas pelo poder. As guerras são originadas pela insaciabilidade humana de dominar, de possuir, pela ganância dos poderosos. Pelo contexto, nós podemos ver que esse cavalo vermelho sai imediatamente após o cavalo branco, que é a palavra de Deus, dando-nos a impressão também de que quando segue a palavra de Deus, os missionários, a guerra, a espada virá por detrás. É a perseguição religiosa, a provação, é o fogo. O cavalo vermelho tem duas características aqui. Primeiro, ele pode tirar a vida. Pode ser uma referência tanto a guerras civis quanto a conflitos entre nações, revoluções, repressões, sempre motivadas por razões pessoais, vaidade, razões econômicas. A guerra é uma violência e uma potência espiritual escondida no coração da história. Apocalipse não descreve a guerra aqui como um poder impessoal, mas como uma realidade espiritual. Isso representa mais do que uma decisão humana, mais do que fatores políticos, mas sim um poder secreto e imaterial que age poderosamente na história da humanidade. Segunda característica, além de poder de tirar a vida, tem poder da espada em si, porque o texto nos diz que ela é símbolo da autoridade. É o poder político que faz a guerra. O texto aqui não diz que se concede poder à guerra, mas que ela tem esse poder nela mesmo. Esse cavalo branco tem um poder nele mesmo. Não é um poder que Deus dá para ele. Mas a Bíblia nos mostra que por detrás de cada movimento histórico, Deus dá a permissão para tais poderes agirem. O cavaleiro serve-se dessa espada como quer. A mesma espada que é dada para o justo exercício da justiça, serve para opressão, serve para exploração, serve para a guerra. Certamente Deus se serve também na guerra para julgar a humanidade. É o cavalo que nós vemos aqui, o cavalo vermelho. Surge aqui
o quarto cavalo, que é o cavalo preto ou negro. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, seu cavaleiro com a balança na mão. Ora, e ouvi uma voz como no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Já viram outra força que age na história? A palavra de Deus, a presença de Deus, Jesus Cristo. Nós vimos aqui a espada, a guerra, e agora nós vamos falar de uma outra coisa, que vocês também estudam nas escolas de vocês, ou deveriam estudar. A terceira força que age aqui, ela mede, ela pesa, ela distribui. A balança é o seu símbolo, é a pesagem, é a venda, é o uso do dinheiro aqui subtendido. O dinheiro que se pagava o salário de um operário é descrito aqui como 1 denário. 1 denário é um salário de um dia de um trabalhador. Salário que é capaz de, em situações normais, satisfazer uma família com 4 pessoas com suas necessidades básicas. A medida do trigo, porém, é muito pequena aqui. Quando o texto fala que a medida de um trigo vem aqui, o texto também nos mostra que servia apenas para a necessidade de uma pessoa. Essa medida de um trigo só serve para uma pessoa. Ela é, portanto, incapaz de suprir o mínimo necessário para uma família. Ou seja, as pessoas trabalhavam o dia inteiro por 1 denário, mas elas recebem só uma medida de trigo. Só uma pessoa pode comer. Nessas condições, o homem não pode sustentar sua casa. Curiosamente, vinho e leite e o óleo estão fora desse poder, porque a frase que não danifiques o azeite e o vinho diz exatamente por isso. Ela é difícil de explicar, mas provavelmente significa que o poder do cavaleiro da economia é limitado. Louvado seja Deus. Não importa qual seja o seu limite. Não pode controlar tudo, não pode dominar tudo, não pode racionar tudo. Esse cavaleiro representa a economia, especialmente valores referentes a dinheiro. É o fator econômico, a vida, a administração financeira, liberal ou dirigida. Surge assim o flagelo econômico: escassez, pobreza, fome. E esse cavaleiro tem na mão a balança. Comer pão por peso na Bíblia indica uma situação de dureza econômica. De acordo com Ezequiel 4:10, quando no cerco de Jerusalém as pessoas estavam comendo por peso. Não designa uma situação de fome absoluta, mas designa de racionamento. A escassez atinge a pessoa que luta e não tem recursos e que come cada vez menos porque não tem poder aquisitivo. Mas o seu trabalho, nem o seu trabalho é suficiente para sustentá-lo dignamente. Esse cavalo significa economia, poder que tem essa dimensão espiritual, já que a história das nações é normalmente determinada pela sua capacidade de barganhar. O que move a história? É esse movimento do dinheiro. Não é assim? O dinheiro está aqui, está ali. Agora é uma nação que é rica, de repente a nação é pobre. A Inglaterra foi dona do mundo no século XVIII. Hoje está lá para a 10ª economia, né? A América hoje tem todo o poder do mundo, consome 1/3 do que se produz no mundo. Está numa crise e amanhã pode não ser nada. O Egito já foi a potência máxima do mundo. A economia se movimenta, e você estuda, e eu estudo a história da economia. É essa força que aparece na história que está se movimentando. É arquitetura em movimento, meus queridos. É movimento na história. Mas tem um quarto poder aqui, que é o poder também do cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo esse chamado Morte. O inferno segue essa morte, esse cavalo amarelo. Por onde passa é um desastre. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade pelo meio das feras. O 4º cavalo é amarelo. Ele é lívido. Ele é símbolo da morte e da peste. Representa a potência ativa da morte e os meios materiais de sua ação. As doenças, as calamidades, as tragédias. O inferno, Hades, recolhe a sua obra, porque a Bíblia diz que o inferno estava seguindo. O efeito da ação desse cavaleiro é devastadora, porque pode destruir 1/4 da terra. E, meus queridos irmãos, nós temos alguns exemplos claros da ação, da doença, da peste, que tantas vezes acomete a história. E é assim que você estuda história também.